Are you ready? 128 to Rio de Janeiro. Now boarding gate number 7. E estamos de volta para mais um Toku Clube, o podcast definitivo onde buscamos ali o limite do Tokusatsu. E hoje a gente está de novo, né? Cada vez mais indo no mais absurdo possível para falar que é Tokusatsu, né? Eu diria até que em algum momento a gente vai se questionar, não é? A gente vai pensar, nossa, será que é Tokusatsu? Eu sinto que esse dia chegará em algum momento. Mas enfim, hoje falaremos sobre a Moonraker, um filme de 007, mais um Tokusatsu britânico. Este aqui tem um pezinho ali no meu Brasil. Já falamos mais sobre isso. Enfim, eu sou o Bruce, eu sou o host, estou aqui periodicamente para falar sobre, sei lá, o que aparecer aí pra gente falar, a gente fala. E junto comigo temos o Luciano, por favor, Luciano. E aí, pessoal, esse episódio a gente tá, como o Bruce falou, a gente tá buscando o limite do Tokusatsu, agora a gente foi até pro espaço. Ver se o espaço é o limite do que é Tokusatsu ou não. Eu acho que o espaço é onde mostra que provavelmente é Tokusatsu. Você chegou no espaço é porque provavelmente é Tokusatsu. E conosco hoje temos aqui um convidado extremamente especial, né? Já esteve conosco antes e tá conosco de novo. E se vacilar, vai estar com a gente de novo depois. E se vacilar mais ainda, vira ativo aqui. Temos o Gil do Tocast, então, por favor, Gil, se apresente, por mais que eu acho que quem assiste ou quem ouve a gente, provavelmente já ouve vocês, mas... Opa, Gilzão aqui, e pra falar de... Bom, efeito especial, né? Se tem efeito especial é Tokusatsu, então tá tudo em casa, dessa vez com o pé na Inglaterra, na verdade, e o outro pé no resto do mundo, né? Porque o cara é inglês, mas vive viajando, né? E foi o que você falou, cara, tá aqui no Brasil e também tá no espaço, porque esse 007 aqui, esse filme aqui, cara, eles conseguiram levar o James Bond aonde nenhum agente secreto jamais esteve, né? Ele quase virou um chefe do espaço, hein? É verdade. Ele tava aí, tava quase. Tava indo lá pra M78. Você vê que ele ia ficar sem sentar, né? Lá não tem cadeira. Mas enfim, Moonraker, né, um dos filmes aí, 007, um dos filmes do Roger Moore. O outro Tokusatsu britânico que falamos sobre foi Doctor Who. Doctor Who, o que acontece, né? É aquela coisa de mudar de ator, mas não de personagem. Em Doctor Who faz sentido, o personagem regenera e blá blá blá. E aqui acontece algo muito parecido com o 007, como a franquia é gigantesca, tem muitos anos, muitas décadas. Nós também mudamos, né, de ator periodicamente para fazer os novos James Bond. Nesse caso, em Moonraker, a gente está no nosso terceiro James Bond já, o Roger Moore. É uma fase diferente do personagem, vamos colocar assim. Imaginem aí, sabe quando a gente divide os filmes de Godzilla? E tem lá a Showa, tem Heisei, tem Millennium e pá. É mais ou menos isso. E o do Roger Moore é aquela época ali do Godzilla voando com o rabo. É essa época, Roger Moore é essa época do Godzilla, não é mesmo? Deixa eu fazer um comentário. O paralelo com o Dr. Who é excelente, porque se você avaliar só dentro da franquia, porque você tem ainda o filme de 67, que é o Cassino Royale, com o Woody Allen e tal, que tem lá o James Bond, que é o David Niven. Tem também um filme pra TV, que também é Cassino Royale, final dos anos 50, que tem lá o Jimmy Bond, que é uma versão americana. Mas se você avaliar só na franquia mesmo da Eon, da MGM, que você tem o Sean Connery, aí o Sean Connery sai, vem o George Lazenby,
o George Lazenby sai, volta o Sean Connery. É e a gente verdade. tem isso agora em Doctor Who também, né? É Aí verdade, vem aconteceu o isso Roger com Moore. Tennant, né? Né? Então, se contar a franquia, o Roger Moore, ele não é a terceira, ele já é a quarta. Realmente. Né? Só que o legal nesse ponto também, mantendo o paralelo com o Doctor Who, é que do Sean Connery até o Pierce Brosnan é o mesmo James Bond, só com o Daniel Craig, que é outro James Bond. Sim. Ou vai que em algum momento tem um grande ali embate de universos e aí uma coisa meio Guerras Secretas. É. Já pensou o multiverso do James Bond? Dá pra fazer. Coloca esse Jimmy Bond aí que você falou e perfeito, acabou. É. Já tô extremamente interessado já. Porque, vocês podem até pensar, pô, multiverso e James Bond, isso é muito absurdo. O que a gente vai falar deste filme hoje, o que a gente vai falar de Moonraker, você vai ficar, veja bem. Enfim, eu quero saber aqui, com os meus parceiros hoje, a experiência de vocês com a franquia se existente, né, com o 007, que vocês conheciam, o que vocês esperavam. Eu quero começar com o Luciano, que eu acho que é o que tem menos a dizer. Então, Luciano, o que você sabe ou já assistiu, talvez, de 007? Eu vou, que nem eu comentei antes de a gente começar a gravar, eu não sou tão versado assim em James Bond, que nem em outras franquias. Eu olhei um pouco ali dos filmes do Daniel Craig, né? Que até quando tava crescendo ali, tava sempre filme do Daniel Craig. Mas eu lembro muito de ter visto o GoldenEye e de ter jogado o GoldenEye. Então, é isso. A minha experiência é filmes do Daniel Craig e o GoldenEye por ter visto umas vezes e jogado. Eu já sou o suporte aqui, eu sou sou mais suporte do rolê. Mas que eu vi assim, eu achei bem divertido o filme. É bem... Absurdo é a palavra. Eu tô ligado que ele tem essa fase bem galhofa. Bem isso aí. Bem galhofa. É importante ter falado, né, de GoldenEye. Acho que muitos conhecem GoldenEye pelo jogo. Né? É considerado um dos, se não o melhor FPS ali do Nintendo 64, né? E é inspirado em um dos filmes de 007, por mais que seja um tanto depois de Moonraker ainda, né? Tipo, um bom tanto depois. Com 2 bondes depois. Então tem um bom tempo. Eu vou falar a minha rapidinho aqui, porque eu não tenho muita história com a franquia, sinceramente. Nunca me interessei, não sou muito fã dessa coisa de espião, e aí conspirações e sei lá o que. Só que aí um dia saiu a notícia que todos os filmes iam chegar no Prime Video, inclusive todos os filmes estão oficialmente no Brasil aí no Prime Video, não tem fansub fazendo, né? Então é meio triste. Mas já tem disponível me fugiu o nome do último. O Sem Tempo Pra Morrer, que é o mais novo, eu não sei se ele já saiu, só que ele chega esse mês. Estamos gravando em agosto. Saiu a notícia que ele chega no Prime Video esse mês. Só não sei se nesse momento já chegou. Mas se chegou, tem todos os filmes da Aeon, que é... Vamos colocar a Aeon como o canon, entre aspas. Todos os filmes estão lá no Prime Video. E aí, saiu a notícia, chegou todos, eu falei, pô, eu não tô fazendo nada. E fui assisti Dr. No, o primeiro, achei legal. Não explodiu minha cabeça não, achei legal. Aí fui ver From Russia With Love, já achei mais legal. Já fiquei, pô, aqui tá ficando interessante. Chegou em Goldfinger, aí acabou. Aí me apaixonei. Aí entrei numa sequência de ver todos os filmes um atrás do outro, extremamente rápido, maluquice, até que eu só cansei. Irei terminar eventualmente. Eu vi já bem mais que a metade, então, né? Tem que descansar que o homem não é de ferro, como diriam. E tudo isso esse ano. Então não tem uma grande história, não. Só que, assistindo, logo em Dr. No, na verdade, eu logo percebi que não é aquela coisa de espião que eu esperava. Aquela coisa séria, pé no chão. É bem absurdo às vezes. A maioria das vezes. Logo no primeiro filme eles falam, não, porque tem um dragão lá na ilha. Eu ficava, um dragão, o que é? E é um carro soltando fogo. Hoje em dia eu veria isso em Velozes e Furiosos, sabe? É um bagulho assim bem absurdo. Gil, por favor, sua história aí com a franquia. Bruce, minha história com James Bond é engraçada porque ela começa junto com o Tokusatsu. Eu lembro, assim como eu lembrava de ver Jaspion e Changeman quando era moleque, eu lembro de ver filmes do Roger Moore na sessão da tarde. Sim, passava, inclusive com a dublagem anterior ainda. Hoje todo mundo conhece a dublagem com o Márcio Seixas, por exemplo, na voz do Roger Moore normalmente.
mas eu assistia na época, era o André Filho ainda dublando os filmes de James Bond. E aí, beleza, eu tinha lá na memória algumas coisas, tudo bem. Quando foi lançar o GoldenEye, o filme e tal, o game, eu comprei uma revista na banca que chamava Super Herói. Eu tinha, provavelmente, sei lá, 12, 13 anos. Não, eu tinha 11. A revista Super Herói era uma versão maior da Herói. Era super, né? Que era super. E tinha até a mini Herói, tinha uma pequenininha também. A Herói me fez procurar Tokusatsu, porque tem aquela famosa Herói 10, né? Descobri que Power Rangers era Super Sentai e tal. Descobri também o que era Super Sentai, né? Tem que começar aí, né? E essa revista Super Herói, cara, ela, eu sempre falo dela e da Herói 10, né? Mas a revista Super Herói foi um portal para muitos vícios meus. Lá eu descobri Jornada nas Estrelas Voyager, que é outro tipo outro fandom aí, né? Outra franquia que eu gosto pra caramba, que eu sou tracker. Também. Tokusatsu também, total. E já falamos sobre Star Trek aqui no Clube uma vez. Não do Voyager, a gente falou da série clássica de um episódio específico, né? É um episódio bem legal, tem uns papos bem interessantes. É um baita episódio, inclusive. Inclusive o cast ficou excelente. Ó, e aí também tinha lá falando do Kitamemiya, por exemplo, cara, nessa revista, assim. Caramba, já? E falava do James Bond. E ali eu comecei a me interessar de novo. Eu falei, cara, a Herói me fez virar fã de Tokusatsu, foi James Bond, né? Comecei a me interessar e tiveram outros acontecimentos. Aí veio a internet em nossas vidas, né? E eu comecei a participar de fóruns de Star Trek, de James Bond e de Tokusatsu. Acabou que no de Tokusatsu eu acabei virando dono de um e mantendo o grupo aí até hoje. E no outro eu comecei a participar. E no mesmo dia, cara, e não é conversa, no mesmo dia eu criei o TokuCast e o Bondcast. Quando eu aprendi a fazer podcast, eu cheguei pra galera da comunidade 007 Brasil, que foi o berço do Bondcast, né? Vamos fazer um podcast? Vamos fazer o Bondcast. A galera topou e fizemos. No mesmo dia eu fui na galera do Toku Brasil, do tokusatsu.com.br, e falei, vamos fazer um podcast sobre Tokusatsu? Vamos chamar de TokuCast. Eu criei os dois no mesmo dia. E assim nasceu os podcasts que eu participo hoje. Apesar do Bondcast tá meio parado. Então a minha história de James Bond e Tokusatsu anda muito junto, assim, né? E o que me atraía muito no James Bond, eu sempre falo isso porque às vezes as pessoas que conhecem pouco do personagem acham que é o lance dele pegar a mulher, dele, né? Cara, o que me atraía muito era a parte do escapismo, né? Que é o que eu sempre falo, o superpoder do James Bond é o escapismo. O cara sempre dá um jeito de escapar de situações apertadíssimas ali, sempre com o penteado impecável, sempre dando risada, sempre se dando bem. E pra mim essa parte de aventura sempre foi muito maneira. E cara, até hoje, né? Até hoje continuo gostando e cultivando esse gosto por James Bond. E assim como o Tokusatsu saiu, né? Extrapolou, né? Quando você começa a criar conteúdo, você sai um pouquinho só do comum, né? Do mainstream, né? Então, eu li todos os livros, e não tem só os livros do Ian Fleming, que é o criador, né? Tem livros de outros romancistas também. Tem versão teen do James Bond também, livros. Tem muita coisa legal. Não tem aquele desenho James Bond Jr.? Tinha o desenho do James Bond Jr., que era o sobrinho do James Bond. Sobrinho, né? Por que o moleque é Júnior, então, né? Vai saber, né? E tinha um jogo também, de NES também, desse desenho. E essa série teen de livros que conta a história do Bond jovem é bem nessa pegada, sabe? Harry Potter, Percy Jackson, assim, mas é bem divertido, assim, você vê. Eu acho que tem mais qualidade até, porque é um romance policial, né? Só que com um garoto, assim, bem maneiro. E se for do dragão, falou de ser diferente, cara, isso são dos livros mesmo, sabe? Uhum. O Ian Fleming, ele é um cara que, ele trabalhou a favor do Serviço Secreto Britânico na Segunda Guerra Mundial, ele sempre foi um bom vivan também, sabe? O James Bond é basicamente o que ele queria ser, né? Então, os livros, apesar de alguns livros ser bem diferentes dos filmes, essa essência de ser um cara infalível, de ser o cara galanteador, de ser o cara que come bem, se veste bem e consegue resolver os seus problemas, né?
tudo isso tá nos livros, né? A essência do personagem é essa mesmo, né? Então, quando você vai pegar alguns filmes de espionagem mais complexos, né? Acho que filmes até que saíram depois da Bond Mania, né? Por exemplo, como Harry Palmer. Você tem alguns livros do alguns filmes baseados em livros do John le Carré também, que é um baita autor de espionagem. Você vê muita diferença mesmo. O James Bond acabou criando uma fórmula em que o agente secreto não é nada secreto, né? Realmente. E talvez isso que tenha feito ele durar tanto, né? Ele ser diferente, né? Se você ver outras franquias, outros filmes de espionagem, nem todos duraram tanto, assim, né? Tirando a Missão Impossível, que é um caso à parte, assim, mas nem todos duraram tanto quanto a franquia James Bond aí, que tá desde 62 aí na ativa. E é incrível, inclusive, James Bond ainda é uma das franquias mais lucrativas do mundo, né? E essa fase atual aqui do Daniel Craig deu um bom retorno também. Bastante. Inclusive, nessa época, né, de grandes bilheterias, pessoal muito em cima desse tipo de coisa, e a gente vê blockbusters gigantescos. O meu plano, quando eu comecei a assistir, era assistir todos até o lançamento de Sem Tempo Pra Morrer, e eu fiquei sem tempo de assistir, então eu acabei não conseguindo ver no cinema, o que é uma tristeza. Sabe-se lá quando vai ter outro James Bond pra ver no cinema. Mas tudo bem, não tem jeito. Só que isso é muito interessante. Como James Bond criou, bem dizer, né? A gente pode dizer que criou uma fórmula de fazer filmes de espião. Ou o próprio espião, né? O próprio personagem espião. Isso é bem interessante. A gente vê até que bastante disso em Tokusatsu também. A gente viu o próprio Ultraman, né? Uma fórmula básica sendo repetida, né? Exatamente. Mas eles falam muito isso, né? Se você procurar documentários, principalmente os produtores, principalmente não tanto, são dois produtores até mais ou menos 007 contra o Homem com a Pistola de Ouro, né? Que é o Harry Saltzman e o Albert Cubby Broccoli. O Broccoli sempre fala, que inclusive ele é pai da produtora atual, né? Da dona da franquia, da Barbara Broccoli, que é dona da Eon, né? Nepotismo? Passou direto, né, cara? Ele é o dono, passou pra filha. Herança. E aí, olha só. Ele falava assim, que eles encontraram uma fórmula a partir de Goldfinger, que é o terceiro filme. Eles encontraram uma fórmula muito redonda ali de uma parte do filme, o cara tentando entrar no isso já faz... Dr. No já tem isso, o primeiro filme, né? Mas é uma parte do filme que o cara tentando entrar na base do vilão ou também tá tentando sair, né? Basicamente é isso. E ter essa parte da mulher em perigo, ele ter que começar, apesar da ajuda de ter um gadget para poder se livrar também das situações de perigo. Ele tá flertando o tempo todo com qualquer mulher que passa na frente dele e ele encarar algum vilão que ele tem esses embates, às vezes, né, um pouco filosóficos também, às vezes muito mais na palavra do que na mão, né? Ele pega essa forma, se você vê, principalmente de Goldfinger, que é 64, até os filmes do Pierce Brosnan, principalmente, cara, é a mesma coisa, todo o filme, né, a mesma coisa. Esse aqui, inclusive, se você pegar esse aqui, ele é basicamente quase o mesmo filme anterior, né, porque o filme anterior de 77, O Espião que Me Amava, ele fez tanto sucesso na época, que quando eles, o próximo filme seria, eles anunciaram, sempre no final do filme... É Apenas Para Seus Olhos, não é? Eles anunciaram, eles anunciaram que seria somente para os seus olhos o próximo filme. E aí eles mudam pro Foguete da Morte, eles trazem o Moonraker, que é um terceiro livro de Ian Fleming, não tinha sido adaptado ainda para adaptar, para entrar na vibe, e isso é uma coisa que eu critico muito, toda que a franquia entra na vibe de puxar o que tá fazendo sucesso na época e não ir por conta própria, acaba fazendo um filme meio maluco, né? E aí... eles mudam pra Foguete da Morte, pro Moonraker, exatamente pra poder entrar na vibe do momento que tava ali no final dos anos 70, que era ficção científica, Star Wars, até Superman, se você se ligar em umas partes do filme, você vai até alguma coisa de Superman ali, você percebe. Então muita coisa que tava indo nesse sentido, e eles mudam completamente ali. Depois que eles voltam pro pé no chão, mais pro filme de espionagem. E pra vocês terem uma noção sobre essa mudança de planos, realmente, igual o Gil disse, no final de cada filme de 007... sabe como hoje em dia na Marvel, quando acaba o filme, acaba os créditos, aparece fulano vai retornar? Em 007 sempre aparece isso, aparece James Bond irá retornar e aparece o nome do próximo filme. Então você tá lá tranquilo assistindo O Espião que Me Amava,
E aí você espera o filme acabar, passa a musiquinha, ótima música. E aí aparece lá, James Bond vai retornar somente para os seus olhos. Mas não é aí que ele vai retornar. Ou seja, já tinham feito um filme, os planos estavam prontos para seguir pra somente para os seus olhos. Eles falaram, não, esse a gente, sabe, ir pro espaço, sei lá. E, então realmente, porque só pelo nome não dá para acompanhar, né? Porque cada nome você não consegue ver, não tem James Bond 1, 2 e 3. Cada filme tem um nome totalmente diferente. Então eu sempre me seguia por isso, pelo nome que aparecia no final. Eu via um atrás do outro normalmente. Então aparecia lá, vai retornar no Homem da Pistola de Ouro. Eu vou assistir o Homem da Pistola de Ouro. Aí quando apareceu isso, eu fiquei, calma lá, tem tanto tempo entre um filme e outro mesmo, achei meio estranho, né? Que no Prime Video aparece um ano. Aí eu fui dar uma pesquisada e vi que, calma lá, algo aconteceu nesse meio tempo aí. Não que os filmes tenham uma grande ligação entre um e outro, né? Ironicamente, em Moonraker a gente tem um pouco de continuidade, porque em Moonraker tem o personagem ali, o Jaws, um dos meus favoritos. E o Jaws é um vilão, bem caricato também, inclusive. E o Jaws, ele está no filme anterior, no Espião que Me Amava. Ele não é o vilão principal, e nenhum dos dois filmes ele é o vilão principal. É o famoso capanga. Ele é o capanga, né? E ele sobrevive no Espião que Me Amava. E cá está ele de volta. A primeira cena do filme uma das primeiras cenas do filme já é o Bond contra o Jaws de novo. Eu adoro o Jaws. Podia estar aí todo o filme. Ele podia ser o sidekick do Bond. Pô, você tá maluco. O cara é ótimo. Não, o Jaws é legal, né? Pô. E o Richard Kiel, cara, ele é gigante, né, velho? Nossa, você tá maluco. O cara dá um medo, né? No Foguete da Morte ele tá mais tranquilo, tá mais caricato, né? Muito, muito mais. Mas no Espião que Me Amava, assim, a primeira cena que ele aparece, as cenas dele, assim, na época a galera comentava bastante que era bem assustador. Tem uma cena aqui no Foguete da Morte, né? Quando eles estão no Brasil, tem uma mocinha, ela tá se sentindo perseguida, né? E ela vai pra uns becos. Ela vai pra uns becos no Brasil. Já é assustador. Só isso já é assustador, já. Eu já ficaria meio em choque. Só que vem um palhação gigante atrás dela. E é um cara de palhaço com uma máscara, com um capacete, sei lá que merda é aquela, com a cabeça de palhaço gigante. Você pensa, pô, isso é muito assustador. No beco, sozinha, mulher, né? Mulher no beco, sozinha à noite, no Brasil, um palhaço com a cabeça gigante. Quando tira a cabeça gigante do palhaço, é pior ainda, porque é o Jaws. E o Jaws também é assustador. Essa parte aí pega. Você falou dessa cena aí que tem no Brasil, que tem tem essa agente brasileira aí, né? Que estaria ajudando o Bond. Tem uma história, não sei se... Mas essa agente brasileira, pelo que já conversou, inclusive, com a própria atriz. A gente já conversou já, né? É só. Lá no Bondcast, porque não com essa atriz, e sim com a que deveria ter feito, que é a Adele Fátima. A Adele Fátima, ela é uma atriz brasileira que ela ficou muito conhecida aqui no final dos anos 70, né? Porque ela estreou uma propaganda de sardinha, acho que sardinha coqueiro, sei lá que sardinha que foi. Em 78, 70, sei lá que ano que foi, e ela fez dançando de biquíni e tal, né? E fez muito sucesso na época. Ela fazia muito sucesso, capa de revista, uma moto. Não sei se ela tá viva ainda. Já tá viva ainda. Mas maravilhosa. Então você imagina, Brasil ainda, né, cara? Numa época que, mesmo com censura, algumas coisas ainda liberavam, né? E aí a Adele, ela foi chamada pelo Robert Broccoli para participar das filmagens. Ela participou. Ela fez algumas cenas como... Ela foi acho que a única Bond Girl brasileira, né? Fez algumas cenas como uma agente secreta brasileira aqui e tal. E só que, cara... E acho até, se não me engano, ela tá até acreditada, mas ela... Ou não tava, não me lembro. Mas foi cortado as cenas dela, né? E aí refizeram com a Emily Bolton, que é a atriz que aparece lá, aquela atriz que aparece no Brasil, que tá nessa cena aí com o palhaço, com o Jaws de palhaço. E aí, essa Adele Fátima, inclusive, eu não sei se vocês já viram aquele filme, esse é um filme bem falado, para os marmanjos dos anos 90 e 80, que é Histórias que Nossas Babás Não Contavam. Não sei se vocês já viram. Que é um filme que tem a Branca de Neve, tem o Costinha. É um filme do final dos anos 70, é um pornô chanchada aí, passou no SBT isso aí. E ela é a Branca das Neves, a Branca de Neve, Clara das Neves, acho que era. Nesse filme aí, nesse pornô chanchada. E aí, bom, voltando, ela foi cortada porque, eu não sei se foi por isso, mas diz ela
que rolou um clima ali com o Roger Moore e a mulher do Roger Moore ficou muito puta com ela. E aí foi por causa disso que ela teria sido cortada do filme. E na época rolou mesmo um humor forte na imprensa que ela teria tido um caso com o Roger Moore. Ih, olha lá, o Roger Moore tá achando que é James Bond. Mas ela disse que não. Ela, pelo menos, até se eu não tô maluco também. Tá tudo bem. Ela não teria tido, mas que teria rolado sim um climaço com o Roger Moore, que o Roger Moore ficou maluco por ela. Caramba. E que foi por causa dos filmes da esposa do Roger Moore que ela foi limada do filme. Caramba, é do Roger Moore se perdeu no personagem. Momento TV Fama aqui. Não é? Caramba, ele... Olha só, a gente vê quando um ator se entrega ao personagem, né? Quando até o ator tá querendo sair e pegar todo mundo. Ele viu a brasileira e pensou, is that a Brazil reference? Olha só, o cara ficou maluco. Interessante. Isso daí é a atuação por método, né? Que o cara Não entra no personagem, sabe? Não é mesmo? Ah, cara, tem muito gringo quando vem pra cá. Muito gringo quando vem pra cá fica todo animadão, né? Porque aqui a gente é mais aberto, assim. O brasileiro é mais do abraço e do beijo, né? Ah, yes, com certeza. Realmente. Mas calma lá também, né, Roger Moore? Calma, meu amigo. Oxe, se acalma. Mas enfim, voltando aqui pro absurdo do filme, né? Eu quero destacar só algumas cenas. E a primeira, eu acho que já é um grande absurdo. Né? Porque, veja bem, o roteiro lá tem o Moonraker, que é um grande foguete e tal, ele é sequestrado. Sequestra um foguete. Acontece, né? Normal. Se vier aqui pra Zona Leste de São Paulo, sequestram fácil. Só que aí corta pra próxima cena e tá lá o Bond num avião, ele está voltando de uma missão. O Bond está pegando mulher, né? Primeiramente. Por que não? Olha só. E é interessante que você falou do escapismo, né? Que você gosta do escapismo, e eu acho que essa cena é uma das mais legais do tipo. Pelo menos pra mim, eu acho. Eu gosto bastante. Eu também gosto. Ela é divertida pra caramba. Realmente. E o Bond não entendeu ainda. Eu acho que ele não assistiu os próprios filmes, ele não lembra muito. Só que toda vez que ele vai pegar a mulher provavelmente vai apontar uma arma pra ele. E não dá outra. A mulher aponta uma arma pra ele. O piloto do avião é o Jaws. O Jaws e o Bond se jogam do avião. O Bond sem paraquedas. Então tá o Bond e o Jaws lutando no céu. O piloto era outro cara, né? Porque ele pega o paraquedas de outro cara, consegue escapar do Jaws. Perfeito. E o Jaws fica tentando pegar ele. Vocês chegaram a dar pausa nessa cena que o Jaws tenta morder a perna do Bond? Não. Tenta ver de novo o filme, pausa, que você vai ver que é um dublê com aquela dentadura de vampiro, assim, ó. Estou falando sério, depois coloca e dá pausa. Isso é assim, muito tokusatsu. É o dublê mesmo com a dentadura de vampiro. E se você procura também algumas partes que é o James Bond, você pausa e você vê o dublê com óculos. Porque o James Bond pulou sem óculos, né? Empurrou não, na verdade o Jaws empurrou, né? Empurrou ele. Mas ele tá com óculos, assim, aí dá pra você perceber. Aí agora, com essas alta qualidade que tem, né? Blu-ray e tal, agora você consegue pegar muito melhor essas cenas. E, cara, é muito engraçado o dublê com dentinho de vampiro, assim, ó. Aquele que você compra em loja, em doceria aí pra molecada brincar, sabe? Eu sou obrigado a ver isso. Assim que o cast acabar, eu vou ter que dar uma olhada nisso, não é possível. Mas então, é muito interessante estar lá os dois caindo em busca do paraquedas, né? É uma cena muito legal. E, inclusive, são duas cenas desse filme que eu fico... Como diabos que ele vai sair dessa? Que ele cai de um avião sem paraquedas. Como é que o cara sobrevive? É o Bond, no caso. Mas o Bond sempre dá um jeito. Quase o MacGyver da vida. Ele só não cria coisas, né? Ele não joga Minecraft, ele só dá um jeito. Só que o mais absurdo... Isso já é absurdo, vocês não estão tendo noção. São dois caras que caíram de um avião praticamente sem paraquedas, lutando no alto. O mais absurdo pra mim não é isso. O mais absurdo é que o Jaws, um cara gigantão, dentes de aço, ele cai sem paraquedas. Ele cai numa lona de circo. E eu não acho que é assim que a física funciona. Eu não sou físico, o Afonso é físico, ele não tá aqui hoje. Então, né, mas eu acho que se o corpo gigante daquele cai de muito alto numa lona de circo, não vai fazer grande diferença. E continua o absurdo, tá? Essa cena toda é absurda. Tá lá o Jaws caindo na lona de circo. E corta para o quê? Para a abertura do filme, que é Moonraker, cantado pela Shirley Bassey, que é uma música extremamente bonita, uma das mais bonitas da franquia toda,
que não tem nada a ver com a cena. Cara, essa é a terceira contribuição da Sister Bessie pra franquia, né? Ela canta Goldfinger, que é top 3 pra todo mundo. Pra mim é top 1. Goldfinger é top 1, pô. Pra mim também. É Diamonds Forever também. Diamonds Are Forever, que é excelente. E ela canta o Moonraker e ela diz que não gostou muito de ter feito o Moonraker. Dos 3, assim, ela fala que... É tipo trilogia, que o terceiro sempre é mais fraco. Ela fala que é o que ela menos gosta. Eu concordo que dos 3 é o que eu menos gosto, mas eu gosto, independente. Eu só acho que não bate com o clima do filme. Não bate, também acho que não. Se bem que, fora The Man with the Golden Gun, eu acho que é o único filme que a música bate com o clima de filmes de Roger Moore. O resto pode até bater um pouco, só que Moonraker, a música, não tem nada a ver com o clima do filme. Não, nada. E você vê, eles usam o tema, né, do James Bond nessa parte que ele pula atrás do paraquedas e tal, faz aquela posição de voo. Até comentei a parte de Superman. Eu sinto que tá nessa parte dele, que é o James Bond voando, né? Basicamente. E na abertura também mostra também a silhueta de uma mulher voando, só que vermelho com azul, pingando a cor e tal. Ah, é verdade. E o tema de James Bond é maravilhoso, porque quando você não põe o tema de James Bond, o filme pra mim fica super fraco. É uma coisa que eu reclamo bastante. Você tem o James Bond Theme, né, que é o do Mount Norman, e a 007 Theme é outra coisa, perdão. Que é outra, se não me engano, você tem a padrão, que é o que você conhece, e tem uma outra que o John Barry fez, que é a que toca quando ele tá de lancha na Amazonas, que é outra música, né? Mas falando do tema principal mesmo dele, que roda tal, você tá todo animado com o filme ali, né? De repente vem a trilha da Shirley Bassey, você dá uma sentada e fala assim, nossa, cara, começou tão animado, né? Tipo, é uma música bem lenta, bem calma, talvez para um filme mais romântico, talvez para um For Your Eyes Only, tudo bem, sabe? Você fica, ok, beleza. Mas não tem nada a ver com o Moonraker. Só que, logo na primeira cena no Brasil, de fundo tá tocando uma versão de Moonraker com um pouquinho de samba. Porque tem que ter. Cara, tem que ter. Não, e toca aquela marchinha da Cidade Maravilhosa também, que tá no Brasil. Mas ó, o que mais... Mas é que ainda tá tranquilo pra mim. O que me irrita, apesar de eu gostar, é quando toca o tema do Sete Magníficos. Que inclusive é um tema que é o Magnificent Seven, que é um western, né? Uhum. E aí toca a música. Essa música ficou muito famosa no Brasil pelos comerciais do Marlboro, né? E aí ele tava vestido de roupa de gaúcho ali. Eu não lembro o nome, bombacha, não lembro como é que chama aquela parada. Ele tá praticamente o pistoleiro sem nome lá do Leone, lá do Clint Eastwood, sabe? No Brasil, do nada, no Rio de Janeiro, assim, sabe? Aí toca essa música e fala, cara, o que tá acontecendo? Até hoje, assim, a gente 30 anos vendo esse filme, toda vez que toca essa música, eu falo, gente, o que tá acontecendo, né? Dá aquele susto, assim, né? Fica uma referência perdida, né? Fica. E é engraçado que nessa cena ele tá entrando... É o quê? Um monastério, aquilo? É um mosteiro lá, eu não lembro... eu não lembro onde que é aquilo ali no Rio de Janeiro, eu não me recordo agora, Mas eu acho interessante que ele tá dando uma olhada, né? E tem 2 freires, padres, sei lá, não sei, jogando capoeira. Do nada, assim. Simplesmente. Capoeira, inclusive. Brasil, inclusive, que já falamos aqui no Toku Clube, falamos sobre o filme Besouro, que é um tokusatsu, tô afirmando aqui, hein? Não é nenhuma pergunta. É um tokusatsu sobre capoeira aqui no meu Brasil. Filmaço. Filmaço mesmo. Filmaço, é bom, é muito bom esse filme mesmo. Caramba. Mas enfim, voltando. Logo depois dessa cena, né? É interessante fazer esse link, né? Temos aí uma referência perdida, temos padres jogando capoeira, e logo depois vamos para uma das cenas que tem, na maioria dos filmes, que é a cena do quê, né? É verdade. A cena do quê nada mais é do que o comercial da Bandai. É verdade. Nesse principalmente. Nossa, e tem 2, né? Cena do quê? Porque logo no começo do filme, quando o Bond recebe a missão dele, o que já mostra os dardos, né? Tipo, os dardos que ele pode atirar pelo relógio, já é prêmio Bandai ali já. Você já fica, pô, já vou ter que comprar. Só que chega todo o filme, ali no meio, mais ou menos na metade, a gente vai pra essa cena onde o que mostra quais são os brinquedos do filme. Este filme temos os seguintes brinquedos. E você vê... É muito absurdo, é muito propaganda. Mas e você sabe que, assim,
essa parte de franchise, essa parte de vender produto, ele tem kit de James Bond, boneco, coisa de espionagem, arminha e tal, desde os primeiros filmes, né? Desde os primeiros Mas filmes. nesse aqui, como eles vão lá beliscar o espaço, né? Vão dar aquela beliscada, aquela arma lá que mostra soltando laser, que depois também eles usam lá pro final, na batalha final, ela realmente virou um brinquedo, tá? Ela realmente virou um brinquedo, uma pistola, um acessório pra vender pra criançada. E ainda na caixinha do brinquedo ainda, era Moonraker Space Gun. Sabe, com o Roger Moore de astronauta, assim, né? Mesmo de astronauta, a gravatinha borboleta aparecendo na caixinha do brinquedo, cara. Que aí é a escola George Lucas, né? Aí, olha só. Pô, não tem jeito. Mais uma prova de que 007 é bastante tokusatsu. Inclusive, né? Essa cena do que a gente vê em algumas outras obras, né? O agente tá fazendo a missão dele, só que, pô, olha só, aqui tá a seguinte coisa que você vai ter que usar para esse episódio. Eu acho que o maior exemplo disso é naquele famoso desenho do almoço, 3 Espinhas Demais, né? Que todo episódio, elas são, as 3 protagonistas, elas são puxadas de maneiras bem aleatórias pra onde o chefe delas tá, e ele dá os acessórios que elas vão usar no episódio. É basicamente o que acontece com o Bond. Em alguns filmes, o Bond realmente é quase raptado pra onde o que tá. O que fala, Bond, veja bem, hoje iremos usar isso. E não só, é muito absurdo, não só nessa cena do que eles mostram como funciona cada apetrecho, mas depois do filme eles vão mostrar de novo, agora mostrando realmente durante a missão. É muito Bandai. A Bandai ia gostar. Cadê tu aí? Faça aí uma própria versão. James Bond. Eu topo. Sem problema nenhum. Cara, com certeza, hein? E até o filme que eu tava comentando, aquele filme de 67, a gente tava comentando no Esquenta, aquele filme de 67 lá que é gravado no Japão, até um mini helicóptero ele usa exclusivo dele, cara. Então é comercial da Bandai mesmo. Pô, não tem jeito. O carro do Homem da Pistola de Ouro é um carro que voa. Aquilo ali tem que ser vendido. É verdade. A pistola de ouro tem que ser vendida também, mas enfim. No filme seguinte, aí tem um carro submarino. E nesse aí tem um barco que vira eu não lembro o nome dele. Nossa, uma coisa realmente. craft ali. Daquela cena em Veneza, né? Então dá pra vender bastante coisa mesmo, cara. Essa cena de Veneza eu acho bem interessante. O Bond, ele tá sempre esperto com tudo. E tem um cara que ele tá... São barquinhos, né? Eu não sei qual o nome exato do que aquele pessoal anda nos rios de Veneza, mas enfim. Tem um cara nesse barquinho e tem um caixão. Tem um caixão no barco. O Bond passa do lado, meio esperto, meio de olho. Aí sai um cara do caixão pra atirar no Bond. O Bond já tá na frente dele e já dá um tiro, o cara cai de volta no caixão. Já resolve, né? Que não precisa nem comprar outro. É verdade. Outra cena que eu gosto bastante é quando ele vai lá encontrar o vilão a primeira vez, o Drax. E o Bond fica preso meio que num simulador de... Não é um simulador de voo, é um simulador de decolagem, não é? Isso, acho que é isso aí mesmo. E ele fica preso, aquele bagulho vai muito, muito, muito rápido. Gira em velocidades extremas. E, pô, eu fiquei agoniado ali, hein? Ali eu fiquei agoniado. Burrice minha, porque não muito antes já tinha mostrado o que dando um dos brinquedinhos do Bond. Era só pensar, pô, é aqui que ele vai usar. E ele usa pra escapar. Eu fiquei, Eu achei é legal essa cena também que ele tem uns flash, né? Eu achei interessante como é que eles colocaram no corte. Tem uns flash dele lembrando quando ele pega o gadget, que é aquela pulseirinha lá, aquele relógio. Gente, nada conta velho, só pra zoar, só aquele relógio velho, só que ao contrário, né? Aquele Cassião velho ao contrário pra disparar dardo. E aí tem uns flash assim, lembra, né? E eu achei essa parte bem interessante, que se acompanha mais ou menos o que tá acontecendo realmente com o personagem ali, né? Não tem outros filmes algo assim, né? Não importa o quão complicado esteja a situação dele. Eu me lembro disso acontecer dele tá ferrado e ter uns flashbacks de alguma coisa nesse filme, e no Die Another Day também tem um negocinho também parecido, de certa forma, dele lembrar alguma coisa assim que tava passando e tomar uma ação. Eu acho que se fizessem todos os filmes, eu acho que uma hora ia cansar, mas eu preferiria, sinceramente. Eu acho que é algo interessante, que você faz o mesmo raciocínio, você fica, ok, realmente, inclusive eu que tenho a memória. Foi legal, foi ver como o que tava, tipo, ele não tava pensando em nada, o que ele conseguiu pensar pra se livrar foi ele lembrou do Dardo e soltou, né? Eu gostei bastante. Tem uma cena, pouco depois, que eu gosto bastante também,
Tem o pessoal ali atirando, né, em pássaros. Aquele velho esporte que mata animais. E o vilão fala pro Bond, tenta também, né? E o Bond, beleza, vou tentar aqui, vou ver o que eu faço. Enquanto isso, tem um outro cara escondido numa árvore, com uma talvez um sniper, não sei, porque mostra a mira, então acho que é um sniper, pra atirar no Bond. Aí o Bond tá mirando no pássaro, de repente ele vira e atira desse cara, só que o vilão não vê. E aí o vilão pega e fala, perdeu, senhor Bond. Aí mostra o cara com a sniper caindo no chão morto. Aí o Bond fala, perdi. Perdi, será? Esse é muito, muito Roger Moore pra mim. Esse negócio de ter sempre ter esses diálogos, esses embates, tem na maioria dos filmes, né? Tem nos livros também. Eu adoro, porque ele mostra um duelo entre o vilão e o herói, né? De uma maneira super simples. Sim. E isso tem em todos os filmes, tem no Goldfinger também tem, num jogo de golfe. Nossa, realmente. Tem vários filmes que ele tem esse duelo de palavras, assim, com o vilão, assim. Eu acho tem muito legal. Bem grande em Diamonds Are Forever, do Bond com Blofeld. Quando o Bond chega lá no topo do prédio, que eu esqueci o nome, eles ficam ali só numa conversa ali por um bom tempo. Tem um que eu gosto muito, que é um que acaba na hora também. É uma mudança até do que você tá esperando, que é com o... É o primeiro filme do Roger Moore, que é o Live and Let Die, né? Com o 007 Vive e Deixe Morrer. Que ele chega no Scaramanga, Scaramanga, perdão, que é o Homem do Papel de Ouro. No Kananga. Ele chega no Kananga ou no Mr. Big, acho que tava de Mr. Big na hora, que é o mesmo personagem, né? Uhum. Ele fala assim, meu nome é Bond, James Bond. Isso aí, nomes são pra epitáfios, bebê. Tipo, acabou, não tem diálogo com ele, sabe? É muito bom. É muito bom. E esse é um dos charmes mais legais da franquia toda. Do personagem em especial, eu acredito, mas da franquia. A franquia tem... Sinceramente, acho que na maioria... De novo, né? Até o que eu vi, eu estou na metade ali do Pierce Brosnan. Só que ótimos vilões, ou vilões pelo menos bem marcantes e diferentes. Você fica, esse cara não é só mais um vilão. Eu diria que talvez o Dr. No, mas lá no começo eu consigo deixar passar, sabe? Só que logo no segundo, lá com os russos, eu acho que já é mais interessante. Goldfinger, pô, você tá maluco? E o Blofeld também é interessante. Por mais que eu não gosto muito do Blofeld no Só Se Vive Duas Vezes. Lá eu acho ele meio... tanto faz. Enfim, o que mais temos nesse filme aqui que é absurdo? Não dá. Uma das cenas que é muito Brasil, não que aconteça, mas é muito Brasil, é a cena do bondinho. Eu diria até que é o James Bondinho. Essa cena é demais, porque essa cena do bondinho, eles mostram como se o bondinho tivesse preso só por uma corda, né? Tipo, super simples ali, né? Não, é muito seguro também, né? Sem problema nenhum. Tem tanta gente que morre de medo daquilo dali, e se fosse só como seria ótimo. Que é muito absurdo, porque o Jaws, eu citei rapidamente, só que o Jaws ele tem dentes de ferro. O nome dele é Jaws, pelo amor de Deus. Mandíbula, é o tubarão. É isso aí. E tá o James Bond e a mocinha subindo o bondinho. Ou estão descendo, agora não lembro, tanto faz. Legal, turistando no Rio. E o Jaws simplesmente pega e pensa, pô, como é que eu vou pegar eles lá embaixo? No bonde, né? Eu vou morder o fio do bondinho pra estragar o esquema deles. E é bem engraçado porque chega uma hora que o Jaws alcança, né? O bondinho e o bonde James Bond. Que ele alcança e a moça pergunta pro bonde, você conhece ele? E ele fala, não socialmente. Não, vocês só pularam de um avião. Gente, é tão alto, o bondinho tão alto, né? Parece que é até baixinho ali na hora que eles estão se salvando, né? Com fio só tem que ser baixo mesmo. Espero que seja baixo.
Você viu o merchandising também da 7-Up ali, você viu? É muito engraçado, que até na hora que o bondinho destrói o prédio ali, tem uma mesa de pé com o negócio da 7-Up ali. Pô, se fosse um merchan ali da Skol, faria mais sentido pro meu Brasil. Né? Eu não sei, eu não lembro agora se a 7-Up realmente estava nativa no Brasil na época. Ou se a propaganda foi feita, tipo, pro mundo, mas... Porque se eu não tô maluco, a 7-Up ela veio pro Brasil depois, mas posso estar falando uma grande besteira também, tá, Bruce? Eu não me recordo agora. Eu tô indo por você, eu não faço ideia. Eu não me lembro, mas eu tô nessa dúvida de ter visto alguma coisa sobre isso aí. Aqui no teu clube a gente tem a regra que é o seguinte: se eu não entendo de algo, que é a maioria das vezes, e você entende mais desse algo do que eu vou acreditar no que você fala. Se você estiver mentindo. Eu não tenho certeza, mas O problema é de quem tá ouvindo. Eu tô acreditando em você. há uma possibilidade da 7-Up não ter no Brasil na época que ela apareceu no Moonraker. Mas eu não vou afirmar, não. Spoilers. Foram spoilers da vida real, então. Mas eu não vou afirmar. E é engraçado que metade do filme, né, ele passa dando rolê pelo mundo. Ele tem lá um caso com uma mina que trabalha pro Drax, e o Drax assassina ela com cachorros, né, cara? Antes dele ir pro Brasil ali, né, atrás da Good Head. E essa parte é uma das partes tensas do filme, né? Porque até a cena... Desculpa voltar um pouquinho que eu lembrei agora. A cena dela correndo depois, fugindo dos cachorros, no meio das árvores, né? Assim, até ali, mais ou menos, até ali pra Veneza, atrás da Good Head lá, e depois descobrir que era da CIA e tal, os dois passarem a noite juntos, depois ir pro Rio de Janeiro, o filme tava um pouco mais sério, assim, um pouco mais denso, não tava? Apesar de ser a fase Roger Moore, né? Realmente. Porque, por mais que a esse ponto a gente já tinha tido tanto a cena do avião e a cena lá do simulador de decolagem, são cenas absurdas, só que elas são feitas de maneira séria. É porque a gente para e pensa, pô, isso aqui é absurdo. Só que ali no momento é tensão, o Bond tá quase morrendo nessas duas vezes e tal. Pra quem não conhece James Bond, principalmente a fase Roger Moore, é um galhofa que se leva a sério. Então, tipo assim, é galhofa, mas não é aquele galhofa que trata na galhofa o que é galhofa. Falei muitas vezes galhofa agora, né? Ele se leva a sério, né? No mundo deles lá, tudo faz sentido e não é uma palhaçada de fato. Lá, tudo tá sendo realmente levado a sério. Mas quem assiste tá vendo que o Bond tá indo de um galho pra outro na árvore, fazendo o grito do Fred Flintstone. Isso aí não tem jeito. Mas realmente, essa cena dos cachorros é bem, bem pesado, eu diria. Bem. Aí depois, quando vai pro Brasil, dá uma amenizada, né? É que o meu Brasil tem um certo poder aí de deixar as pessoas mais tranquilas, não é mesmo? Veio no carnaval ainda, né, velho? Olha só que coisa, de tanta época pra qualquer pessoa vir pro Brasil, vir pro Canadá, ou vir pro carnaval. Você assistiu dublado ou legendado? Eu vi, deixa eu ver se eu lembro, o Raker vi dublado. No legendado, a parte que ele tá no táxi, inclusive o restaurante que mostra, se não me engano é na praia de Copacabana, que restaurante, se não me engano, uma vez lá, fui lá visitar um amigo lá, indo pra um evento lá no Rio, a gente foi até comer lá. Ele fala dobre à esquerda, e é o Roger Moore mesmo, ele fala em português, assim, cara, sabe aquele português, tipo, dobra até a esquerda, tipo, sabe, aquele português ruim, mas depois vê o original, pra você ver ele falando dobra à esquerda no português dele. Pra ser sincero, eu acho que eu mudei nessa parte, porque eu vi com a minha namorada, e eu fiquei tipo, nossa, será que ele falou português aqui? E aí eu mudei. Então eu lembro disso, bem interessante. É um português ruim. O homem está tentando, tudo bem? O homem está se esforçando. Português é difícil. O português é mesmo, né, cara? Ele está como uma das mais difíceis do mundo pra aprender. É muito, muito complicado. Principalmente o português de Portugal, né, cara? E eu imagino o nosso português daquela época também, né? Bem diferente de hoje em dia. Mas então ele veio aqui pro carnaval, me lembrou quando o Kamen Rider Os, quando ele veio pro Brasil, através de um Rider Cake muito forte, ele também vem, olha só, ele chegou aqui na época do carnaval. Uma pegada, né? Carnaval de rua ainda, né? Carnaval de rua. Eu acho que tem um poder que quando qualquer personagem de qualquer filme tem que vir pro Brasil, é época de carnaval. Hoje em dia, se ele vem, se eu fosse o roteirista ou o diretor, o produtor, eu colocaria o James Bond pulando de carro alegórico em carro alegórico, cara. Caramba! Isso é uma ideia muito boa, na verdade. Isso é muito bom. Eu queria ver o Branquela se escondendo nos bailes. Né? Porque ali... E ali é mão bater, ele tá no carnaval de rua, mas tá só ele de smoking, né, cara? É o espião secreto, hein? Esse é secreto.
Não dá pra achar. Você não consegue achar o espião no meio disso tudo. Pois bem, um pouco depois ali do Brasil, finalmente chegamos no grande momento. Achamos o foguete e vamos pro espaço. É. E aí o filme. Ah, mas ó, eu não posso deixar você esquecer de uma cena muito importante. Quando eles estão lá na Amazônia, quando descobrem no Amazonas, né? Que descobre que os foguetes estão lá e tal, ele enfrenta uma anaconda, cara. E aquela cena é muito tokusatsu, porque aquela anaconda, aquela cobra, aquela jiboia, é igualzinha a muitas que nós vimos aí em séries, principalmente da Era Showa. Perfeitamente. Eu tô esperando a Toei anunciar James Bond e Tokusatsu. Essa parte da cobra é muito feia, né, cara? Olha, eu poderia até concordar com você. Só que eu vi aqui que você mandou no Discord a fatídica foto do dentinho de vampiro. Ah, você viu aí? Muito bom, né? Agora a cobra não parece mais tão ruim assim. Cara, a cena da cobra é feia demais, cara. A cobra parece esforçada, né? 78 já tinha Ultraman já há muito tempo já. 79 o filme. 2 momentos de vergonha ali no filme, pra mim, pelo menos, é a cobra e o romance lá do Jaws com a loirinha lá. É verdade. Vergonha ali. Foi logo depois da cena do bondinho, inclusive, né? Foi, tipo, a menina sorriu pro cara e saiu agarrando. E toca a música mais clichê do mundo pra mostrar. Nossa, verdade. Que cara, o Jaws se apaixonou. É muito ruim. O Jaws saiu de capanga foda, vilão foda, amedrontador pra algo engraçado, né? Algo alívio cômico ele virou, né? Ele beira o alívio cômico, é. É que ele é um alívio cômico, só que ainda assim, ele é uma ameaça em boa parte do filme, vamos colocar. Ah, é verdade. Acho que quando chega no espaço, aí o Jaws já... Aí tanto faz. É. Ah, mas também no espaço, eu não sei se também tava na cara que ia rolar alguma coisa, porque o Drax é um nazista do cacete, inclusive no livro é essa pegada. O livro e o filme são bem diferentes, mas o livro é essa pegada mesmo. É um nazista maldito, o cara que quer construir uma civilização só com pessoas perfeitas no que ele entende como perfeito, né? Uhum. E aí ele leva um casal, uma grande arca de Noé espacial, aquela porra, né? Uhum. Pra um casais todos perfeitinhos, modelos aí, só global. E aí tá o Jaws e a namorada dele, que aí a namorada do Jaws lá, esse é o nome da personagem, é uma loirinha mais baixinha ali. E o Jaws é o Jaws, né, gente? O Jaws é tipo o mordomo da... Quem nunca viu, o Jaws é tipo o mordomo da família Addams, só que com dentes de aço. E é basicamente, né? E aí o Bond é muito filho da puta, ele usa isso a favor dele e mostra aí, você tá montando uma civilização perfeita com esses dois aqui. Na verdade, ele foi bulinador e ao mesmo tempo muito inteligente, né? Ele usou a favor dele, né? Mas você falou a palavra... Eu ia falar que é a palavra de ouro, mas na verdade não. O vilão é um nazista. É um nazista, é um maldito. É simplesmente assim. É isso aí. E não é subtexto, não é... mas você tem que analisar a situação. Não. O Gil acabou de falar, o plano do cara é fazer uma civilização de pessoas arianas, praticamente, sabe? Pô, é isso. E a morte dele é uma morte simples e ótima. Ele foi deixado no vácuo. Literalmente, foi deixado no vácuo. O Bond abriu a portinha lá do... Eles estão numa estação espacial, não é? É isso aí. Na estação mesmo do Drax lá, onde tá a estação, onde tá tudo... Tá acoplado lá todos os Moonraker, porque é mais de um, né? Isso. Que tá lá, na estação, inclusive, que tem eu vou chamar de batalha final, vai. A batalha final. Que sobe a NASA, né, cara? Os Estados Unidos manda um só, né? Um ônibus só. O ônibus Mike Baguncinha, né? Veio fazer a baguncinha lá no Drax. E eles conseguem, junto com a ajuda interna do Bond, a ter essa batalha, esse conflito de lasers e destruir. É muito importante notar isso. E eu acho legal essa morte do Drax, porque por ele ser um tremendo de um filho da puta, ele, além de ficar no vácuo, né, ele também é meio que uma descarga, né, cara? Tipo, pra merda aqui, vai se ferrar. Realmente. Seu nazista de merda, né, cara? E merece do pior. É bom que seja no vácuo, porque aí fica pela eternidade lá, né? Se bem que explode tudo, então eu não sei. Só que a batalha final é um Star Wars de 1,99. É um Star Warzinho clichêzinho, né? Zoadinho.
Porque tem muito laser guns, né? É muito arminha de laser. Só que é muito porque eles queriam ir na vibe de Star Wars. Porque sim, não com precisava certeza, ser. com certeza. Até a roupa do bonde, né? A roupa da galera do Moonraker, ela que é amarela também. Nossa. É que aquele negócio, de novo, teve aquele final dos anos 70, bem ficção científica. Então você tem lá, os anos 70 em si, né, mas fica um eu pelo menos, né, vejo uma identidade visual, apesar de tudo ser baseado nas artes do Ken Adam, que é o cara que fazia, né, as artes ai, meu Deus, fugiu a palavra. Conceituais. Okay. Parece pra mim que eles pegam um pouco, sabe, de 2001, um pouco de Star Trek, um pouco de Star Wars, eles dão uma misturada assim pra não ficar muito descarado, mas até ficou legal. Eu acho que entrega o que tentaram entregar. Só que não é algo que você espera muito de um filme de James Bond. Pelo menos, de novo, né? Eu vi tudo de uma vez. Então eu fiquei meio, isso aqui foram meio longe. Eu topo. Eu gosto do absurdo. Eu sou o tipo de pessoa que ainda assiste Velozes e Furiosos e prefiro agora do que antes. É que aquilo, né? O filme anterior, o vilão queria fazer a mesma coisa, só que no fundo do mar. Esse filme eles só inverteram e jogaram pro espaço, né? É realmente isso. É o mesmo roteiro. É, a mesma coisa. É porque no espaço vem demais. Essa batalha de lasers, sei lá, é que pra mim é tão não James Bond. Eles tentam dar a impressão que eu tenho que tentam valorizar um pouco mais essa parte. Mas depois eu acho que eles mesmos devem ter, eles, quando eu falo eles, diretor, produtor, né? Devem ter desistido, porque tem uma hora que some os lasers, cara. Tem uma hora que eles param de usar, acabou, já era. Cada um, vamos... Acabou a bateria. Aí os americanos vão embora, já destruíram já deram descarga no Drax. E o James Bond, de novo, ele é um filho da mãe, né, cara? Porque ele vai pra tentar fugir no Moonraker com a Goodhead. Inclusive, esses nomes, tá? Esses nomes de Bond Girls, eles são... o Goodhead não lembro se é de livro. Porque no livro, a Bond Girl do livro Moonraker é Galabrand, que ela chama. E todo nome de Bond Girl tem um contexto sexual. Isso é coisa do Ian Fleming. Entendeu? Sim. Então, Honey Rider, Pussy Galore. Pussy Galore. Aí você tem também... Octopus. A Good Night, Octopus. E aí você tem aqui a Goodhead, né? E É. aí tá ele a Goodhead tentando ir embora. E ele, o Jaws ficou preso pra trás, cara. A estação espacial do Drax tá sendo destruída. E ele pede, Jaws, dá uma mãozinha aqui pra mim. Valeu. Aí o Jaws olha pra namorada, ajuda eles, vai. Aí ele vai lá, ajuda ele. Eles vão embora, fiquei... Cara, e o Jaws te ajudou? Ficou pra trás com a namorada, tá certo que tinha lá um Dom Perignon, ou um Bollinger, sei lá que champanhe que era. Ficaram lá, depois tem uma frase, claro, o bonde tem uma frase, não, daqui a alguns quilômetros eles conseguem chegar. Pra amenizar um pouco, né, velho? Porque ele foi muito desgraçado, né? Foi. Porra. Eu logo com meu mano Jaws. Dá uma mão aí, cara. Valeu, hein? Falou, amigão. Tchau. Fica aí. Logo quando a gente vê o Jaws mudando de lado. Ele mudou de lado, ele arrumou uma namoradinha, ele vai ser um cara bom agora. Dane-se, meu amigo, fica aí pra trás. O problema não é meu. É bem isso aí. Pô, que tristeza. Mas então, todo esse final, toda a batalha laser é muito... Sabe o que eu me pergunto? Pior que você também começou a assistir depois, né? Só que eu me pergunto se quando chegou nesse filme, o pessoal também reclamou. Assim como a gente vê muito, até mesmo no Tokunet, quando alguma obra de X franquia tenta algo diferente, e aí o pessoal já começa, não, acabou. Largou tudo, agora é tudo diferente, eu preferia antes, etc, etc. Será que aconteceu a mesma coisa? Cara, por relatos que a gente leu e de fãs mais velhos e tal, o filme foi bem, as pessoas gostaram do filme. Porque foi dos filmes do James Bond, eu acho que foi o primeiro que fugiu muito, sabe, do padrão, não da fórmula, mas do padrão, assim. Que a fórmula se manteve. A fórmula é a mesma. Tanto que no filme seguinte, apesar de sucesso, apesar de tudo, o For Your Eyes Only, o Somente para Seus Olhos, o de 81, é um filme, inclusive, na minha opinião, é um dos filmes mais pé no chão da era Roger Moore. O Somente é muito mais sério, assim, sabe? O Somente para Seus Olhos. Ele é mais sério, ele é mais sóbrio. Tem os momentos dele, mas é muito mais sóbrio em relação ao Foguete da Morte. O Foguete da Morte
apesar do Octopussy e do Na Mira dos Assassinos, né, o A View to a Kill, eles serem filmes que deixam a galhofa um pouco mais, né, essas cenas mais malucas um pouco mais De lado, né? aparecendo um pouco mais, né, o Somente para Seus Olhos ele é um pouco mais sóbrio, assim, do começo ao fim. Se pegar ele pra ver, ele é mais parecido até com... Ele é mais, eu sinto, é uma opinião muito pessoal, obviamente. Eu vejo ele mais como um filme dos anos 60 no começo dos anos 80, sabe? E aí depois eles voltam pra aquilo, mais ou menos, que eles fizeram com o Roger Moore, que deu certo, que foi o Espião que Me Amava, que é uma aventura sem tentar ser séria e, ao mesmo tempo, não tratando como uma comédia, né? Porque não é comédia, é um filme de aventura, né? Isso, O Octopus é um filme bem legal e o A View to a Kill, cara, é uma excelente despedida pro Roger Moore, né, meu filho? Pô, vou te dizer aqui que eu não gosto, hein? Não gosto, eu gosto, é um filme, cara, que pra mim, assim, se fosse um outro ator mais novo, talvez eu dasse melhor. Mas eu sinto que foi justo com o Roger Moore, assim, uma despedida com um filme legal, sabe? Um filme bom. O que não aconteceu pra mim, por exemplo, com o Pierce Brosnan. Porque o Die Another Day, o Novo Dia para Morrer, pra mim, é outro ponto fora da curva junto com o Moonraker. O Diamantes São Eternos, que é o último filme de Sean Connery dentro da franquia, porque o Sean Connery ele volta pra fazer um filme nos anos 80, em 83, que é o Nunca Mais Outra Vez, o Never Say Never Again, que não é da E.ON esse filme. Ele é da MGM, hoje tudo, da Pod Sony, tudo. Então tá, hoje ele meio que vendido junto, né? Mas ele não é um filme da E.ON, ele não tá dentro da franquia. Então o último filme dentro da franquia é o Diamantes São Eternos. Se você pegar Diamantes São Eternos, de último filme, né? O último filme dele, o último filme do Roger Moore, do Pierce Brosnan, o Roger Moore foi o que teve a despedida mais bacana, assim. E agora, se você pegar ponto fora da curva, pra mim, pelo menos, né? O Diamantes São Eternos é um deles, apesar que o Diamantes São Eternos acho que flerta muito ali com os anos 70 já. O Diamantes São Eternos é um filme pro Roger Moore com o Sean Connery, né? Isso, perfeitamente. Gosto muito de Diamantes Eternos. E o Foguete, mas o Foguete da Morte e o Novo Dia para Morrer são dois pontos totalmente fora, assim, cara. Porque nesse filme do Pierce Brosnan, o quarto filme, o vilão, ele mora numa fortaleza de gelo, o James Bond fica preso há um tempão na Coreia e volta, e ele consegue até simular um ataque cardíaco. Essas são umas coisas que não dá pra, sabe? Ele surfa uma onda no Ártico, tem umas cenas muito forçadas no Die Another Day. Pra mim, o Die Another Day é meio que o Foguete da Morte do Pierce Brosnan. E o que você acha do Daniel Craig? Ele tem algum filme forçado do tipo? Cara, é que o Daniel Craig, ele mudou completamente. Eles não é que rebootaram, é que você não chama de reboot, remake, pode ser. Mas pra mim, o James Bond de Daniel Craig, ele é um... Pra mim, e na verdade, na real, né? Ele não é o mesmo James Bond que os 5 atores faziam. Porque os 5 atores faziam o mesmo James Bond. Porque apesar do filme não ser continuidade certinha, ele tinha um continuismo entre eles. Então, por exemplo, o James Bond, ele casa no filme com o Lazenby, o único filme dele. É citado... Fica viúvo no mesmo filme. Fica vivo no mesmo filme. No filme seguinte, mostra ele caçando o Blofeld, demonstrando que é uma vingança. No terceiro filme do Roger Moore, é citado que ele casa. Somente para os Seus Olhos, mostra ele visitando o túmulo da esposa e dando cabo de uma vez no Blofeld. No Blofeld. Inclusive, que cena ridícula. Né? Ridículo mesmo, mas foi proposital. Há um contexto ali. Ah, sério? Por causa de uma briga judicial, E aí foi proposital algumas coisas. Aí, se quiser, eu conto também. Conta aí. É tudo Tokusatsu. O Ian Fleming, ele escreveu um livro junto com outro cara, com o Kevin McClory, foi o Thunderball. E isso seria piloto de série, seria usado pra filme também, e acabou virando o quarto filme da franquia. Só que aí o Kevin McClory entrou com processo no Ian Fleming, porque na Ion também, porque o Thunderball era dele, porque ele escreveu, ele inventou o Blofeld, ele inventou a Spectre e ele queria autoria de tudo pra ele. Ele conseguiu por um tempo com esses direitos. E aí ele fez uma versão nova de Thunderball em 83, que é o Never Say Never Again. Sim. E aí nessas brigas judiciais, porque queria fazer uma outra franquia de James Bond, uma outra série. E acabou não dando certo porque o Octopussy foi melhor que o Never Say Never Again na bilheteria, né, no cinema. E aí nessa briga judicial, que tava acontecendo esse imbróglio, que rolou bastante nos anos 70, principalmente, o Albert Broccoli meio que deu uma resposta pro Kevin McClory, matando o Blofeld não somente para os Seus Olhos, entendeu? De uma forma ridícula ali. Inclusive, é uma frase que é dita do Blofeld
Bond foi uma frase de algum contexto também dessas brigas judiciais aí, eu não me recordo agora. Aí voltando pro casamento, lá pro continuismo, né? É citado que ele é casado também no último filme do Timothy Dalton. Também, de certa forma, você tem esse continuismo nos filmes do Pierce Brosnan. No Daniel Craig, não. É algo totalmente novo, entendeu? Então, assim, o primeiro filme com Cassino Royale é bem legal. O Quantum of Solace é muito fraco. O Skyfall pra mim, é o melhor filme do Daniel Craig. O Spectre já é uma tentativa de trazer, porque os direitos da Spectre, tudo isso meio que foi pra Eon também, porque estavam com a Sony. Então tem todo também um trâmite aí, por isso que o Cassino Royale foi o primeiro livro do Fleming, mas como ele vendeu os direitos antes da Eon chegar, do Broccoli e dos Osman chegar, o Cassino Royale ficou preso, os direitos, por muito tempo até a Eon conseguir. Por isso que o Cassino Royale, quando eles conseguiram os direitos, eles também tiveram a ideia de começar de novo, porque era o primeiro livro, né? Aí havia um contexto especial ali, né? O Spectre, eles tentou manter a fórmula e trazer mais próximo aos filmes anteriores, né? Os filmes da era Roger Moore, principalmente. O Daniel Craig é muito fã da fase Roger Moore. E o último filme, eles fecham o arco desse James Bond, fecham completamente, que não tem nem como ter mais filme, aí se vocês não viram, não vou dar spoiler, e é um filme bom, apesar do final pra mim ser uma merda. Vocês chegaram a ver o filme? Pode dar spoiler? Não, segura aí. Tá bom, então vamos ver o filme. Pra mim o final é uma merda. Mas o filme é muito bom, tá? Eu gosto do filme até chegar no final. Que eu acho que perde um pouco da principal essência, que é o que eu mais gosto do personagem. Eu tenho a impressão de que eu sei o que acontece. Por causa de algo que eu já li antes. Mas... isso foi bem difundido aí, mas se você não procure pra não estragar pra você o filme. Acontece mais de uma coisa com ele assim legal. Eles tentam trazer o personagem pra situações que realmente nunca viveu na franquia. Então, eu acho que se o Daniel Craig fosse ter um ponto fora da curva, pra mim talvez seja o último filme, mas não dá pra encaixar, eu acho, no mesmo contexto, assim. Por ser uma conclusão, né? Mas é um filme bom, cara. Assim, os 5 do Daniel Craig, pra mim, são filmes bons, assim. Mesmo mais fraco que o Quantum of Solace, é um filme legal de assistir. Se você assiste encarando que aquele James Bond não é o mesmo dos 16 anteriores, são 16, são mais até, eu acho. Tem de novo, né? Até sendo repetitivo. O mesmo James Bond, né? Então, se você assistir meio que eu tô assistindo a mesma franquia, mas até aqui é um James Bond, a partir daqui é um outro, a experiência é muito mais agradável. É como se fosse a era Reiwa de 007. Mais ou menos. Tipo, agora, a gente passou por isso agora em Kamen Rider. Se você viu o Kamen Rider chegou, o primeiro Kamen Rider, o Nigo, lá na 771, e vai assistir o Shin Kamen Rider, é mais ou menos a mesma coisa, o mesmo contexto de você ver o James Bond do Connery até o Brosnan, e ver o James Bond do Daniel Craig. É mais ou menos a mesma coisa. É outra coisa. É a mesma coisa, mas é outra coisa. Muito interessante. Eu tô animado pra continuar. Minha última comparação com o Tokusatsu aqui vem na parte que você falou sobre os direitos, etc, né? Treta com direitos é muito Tokusatsu também, por causa de Tsuburai e Achayo, né? É verdade. Então tudo isso aí é bastante Tokusatsu. Pois bem, a conclusão, que já foi dada desde o começo, é que 007 é muito Tokusatsu, sim. Não só esse, os outros também, mas acho que esse é um pouquinho mais. Pois bem, Gil, só pra gente finalizar aqui, a gente falou de muitas, hein? Qual sua cena favorita do filme? Cara, eu gosto muito da cena de abertura, bastante da cena de abertura. Aí tu me quebra, hein? Porque eu também sua também? Ela. Não, tudo bem, eu escolhi outra, eu já tenho uma noção. Não, tem mais algumas também que eu gosto. Eu gosto da cena de Veneza também, eu gosto dessas cenas que o Roger Moore, de novo, é o escapismo, sem perder a elegância, cara. Eu acho mó barato, né? O cara se ferra, mas não perde a elegância. Isso eu acho muito interessante, né? Principalmente na fase Roger Moore, né? Acho que a gente vê bem mais disso, porque as situações são um pouco mais... São maiores, né? Pra deixar você ficar com a cena, eu vou falar pra você que... Vou dizer o que eu mais gosto do filme, vai. Talvez, hoje, depois de ver tantas vezes e tal, o que eu mais aprecio no filme acaba sendo cenas de um personagem, por exemplo. Cenas de um cara especificamente. Interessante. Porque o ator que faz o M... É o último filme dele, o Bernard Lee. Sim. Ele foi o M da fase Sean Connery, ele foi o M com o George Lazenby e ele é o M do Roger Moore até esse filme aqui. E o Bernard Lee, ele é um M... Cara, ele é o M modelo, né?
E ele começa a ter uma participação maior, assim, nos filmes, né? E ele é um ator bem carismático e é o último filme dele. Então, assim, quando você olha assim... Nossa, a mesma coisa com o Q também, quando vai ver lá no terceiro filme do Droga. Nossa, Né, quando cara? que esse vai? Oh, meu É. Deus! E aí é o último filme ali dele, aí hoje, né, sempre que eu assisto o filme, eu fico com esse sentimento ali de despedida, cara, do Bernard Lee. Interessante. Quando eu assisti, eu não sabia, a primeira vez, eu não sabia disso, então eu assisti como qualquer outro. Chegou no próximo, eu fiquei, ué, calma lá. Cadê o homem? É porque no próximo não tem o M, tem um babaca lá, um doidão, e tem O M, ele saiu de férias, não é? eles falam que saiu de férias, aí tem um xaropão lá que eu não lembro o nome, e o primeiro-ministro da guerra lá, né? Que é o que aparece aqui, que o ator chama Geoffrey King. Foi estudado colocar o Geoffrey King como M, acabou não sendo ele, o M. Ele continuou sendo ministro, porque ele tinha aparecido como ministro, né, cara, tal, e ele ficou lá. No filme anterior, no Espião que Me Amava, um ator aparece como também da Marinha lá, como sei lá, um brigadeiro não, pô, na Marinha, um almirante, sei lá, e aí que é o Robert Brown, esse ator. O Robert Brown, ele assume a partir de Octopussy, né? Aí, estudiosos sobre James Bond e tal, eles colocam que esse M não é o mesmo do Bernard Lee, e já é um segundo M, né? Porque eu lembro que, eu não lembro o nome da atriz, mas com o Pierce Brosnan, quando troca o M de novo, ela cita que ela é outra M. Quando pega roteiro, pega essa galera que estuda mesmo, que vai escrever livro e tal, entende que o Bernard Lee, ele é um M. Né? O Lee, ele morreu de câncer em 81, por isso que não deu tempo de gravar o Somente para os Seus Olhos. Que a filmagem... já estava sendo gravado, né? Não, o filme ia começar a ser... Já tava, na verdade, sendo gravado em produção, mas as cenas dele não tinham sido feitas ainda. Né? Então ele não chegou a fazer. Aí depois vem o Robert Brown, que ele faz um segundo M. E dá a entender que é um M diferente mesmo. Até pela própria passagem do Robert Brown no Espião que Me Amava. Que tá lá, é um dos almirantes que tá junto com o M. De novo, né? Estudiosos, porque aí você vai pegar romancista também, né? Depois de Ian Fleming, aí criou-se a Ian Fleming Production e Publications, né? Na verdade, Ian Fleming Publications, eles tiveram outros romancistas. Teve um monte de romancista. Um deles, se não me engano, foi o Raymond, não sei se foi o Raymond Benson, qual que foi? Coloca, porque ele segue mais os filmes nesse caso, ele coloca esse M aqui realmente como um segundo M. Quando vem a Judi Dench, aí já fica escancarado e claro que é um M diferente, né? Sim. Por ser uma mulher, obviamente, e até porque tem uma frase, uma troca de diálogo do Brosnan, do M, do James Bond, né? Com o M, ele fala assim, ó, seu antecessor guardava o uísque ou o bourbon aí no armarinho da esquerda. E ela dá um corte nele porque fala que ela mudou de lugar, né? Sim. E ela dá umas cutucadas nele e tal, mas depois essa M fica um pouco amenizada. A M do Daniel Craig não é a mesma M, apesar de ser a mesma atriz. É outra M, porque é um outro James Bond. Mesmo que seja a mesma outro universo, M, né? É a Terra 2. Mesmo que seja a mesma M personagem, não só chefia, assim como é um James Bond diferente, é uma M diferente, porque é um outro universo ali, né? Uhum. E aí depois vem o segundo M dessa fase Brosnan, esqueci o nome do Ralph Fiennes. O Ralph Fiennes, ele faz um outro M e ele também não é o mesmo, ele não é um novo M, uma nova versão do Bernard Lee do Robert Brown. Ele é um novo M mesmo, já é um quarto personagem ali dentro da franquia. Isso é bem interessante. Ô Gil, eu vou aproveitar você aqui. Uma coisa que também é bastante tokusatsu aí, não tô saindo do foco não. Que a gente vê bastante nos filmes de 007 é que muitos atores são reciclados, né? Você acabou de citar aqui também, por exemplo. A gente vê o mesmo ator em filmes diferentes. Por exemplo, o ator que faz o Blofeld em Diamantes pra Sempre, ele tá como um cara aleatório ali em Só Se Vive Duas Vezes. Sim, se não me engano o nome do ator é o Charles Gray. O Charles Gray no Só Se Vive Duas Vezes, ele faz lá um espião lá, um agente que tá no Japão lá trabalhando. No filme seguinte ele volta como Blofeld.
como o Blofeld muda de cara, inclusive nos livros também ele faz várias plásticas, né? Então eles estão falando de plástica e clonagem, Sim. então dá pra ignorar, né? Mas são personagens diferentes, não tem nada a ver um com o outro, é só uma questão mesmo de ser o mesmo ator, né? Tem uma outra situação também, se for da série, também tem a Maude Adams, que faz a Andrea Andrews, que ela é a namorada do Scaramanga, e lógico que James Bond também, né? Também tem o caso com ela também no Homem com a Pistola de Ouro. Ela volta anos depois pra ser a Octopus em 007 contra a Octopus. É verdade. E tem mais um cara ainda. Tem um cara que... Tem um vilão no 007 Marcado pra Morte, Bruce, que é o The Living Daylights, que é o primeiro filme com o Timothy Dalton. O vilão final lá, não sei o que, o Whittaker, cara. Eu não esqueci o nome do ator. Esse eu esqueci mesmo. Ele faz o vilão final e ele volta depois como o Wade, que é um agente da CIA que ajuda o... Percy Brosnan, na fase do Percy Brosnan, né? Acho que é em GoldenEye que ele aparece, não é? Ele aparece em GoldenEye e no Amanhã Nunca Morre também. Então eu fiquei curioso com isso. Eu fiquei, caramba, a Inglaterra tá mal de ator? O que tá acontecendo aí? Não, mas isso é só reciclagem, ó. Tem uma atriz também, se não me engano, tá muito louco. Por exemplo, a Bond Girl de Thunderball, Chantagem Atômica, a principal, a Domino, a atriz, ela também faz uma ponta no From Russia with Love, mas eu não tenho certeza, eu acho que eu posso estar errado nessa informação. Não, eu acho que você tá certo. Tá certo? Você com certeza está certo. Você tá falando isso porque aquela sua teoria do saber mais e saber menos, né? Mas não. Aqui é fácil, sabe por quê? Atualmente, minha namorada está assistindo também, ela tá fazendo uma maratona extremamente rápido. O que eu vi em 5 meses, ela viu umas 2 semanas. E ela comenta quando ela vê os meus atores. E eu lembro que ela comentou isso. Eu fiquei, sei lá, mano, se você tá falando, eu não lembro de nada. E ela falou isso faz muito pouco tempo pra mim, então eu tô lembrado, sabe? Tá aqui, tá fresco. Aí, cara, essa Bond Girl, cara, me fugiu o nome dela agora da cabeça, que faz a Domino, ela é muito bonita, cara. E nesse filme ela contracena ainda com o Emílio Largo, que é o número 2 da Spectre, mas eu não lembro agora o nome é Adolfo Celli, se não me engano, Adolfo Celli. É um ator italiano, cara, que ele filmou no Brasil, hein? Filmou na época. Filmou aqui alguns filmes. Na época que tinha aquela... Não tinha uma parada de cinema. Aqui em São Bernardo, eu moro em Santo André, eu moro no Grande ABC de São Paulo aqui, né? Em São Bernardo tinha um estúdio de cinema. Me fugiu agora, mas foi gravado até, acho que aquele filme do Pagador de Promessas que foi gravado aqui. Algumas coisas assim. Se não me engano, até ele... Não sei se foi a Tônia Carreiro que ele teve alguma relação, não lembro agora. Mas ele morou no Brasil aqui um tempo, trabalhou no teatro brasileiro com o Paulo Altranca, a Tônia Carreiro e tal. Não existe mais esses estudos obviamente, mas na época eram grandes aqui, era tipo a Hollywood do Brasil, bota aspas aí, tá? Mas ele trabalhou aqui um tempo. Caramba, tá vendo? O meu Brasil tá sempre envolvido em tudo. O meu Brasil é bom demais. Pois bem, né, como já havia sido dito, o Gil me deu a chance de pegar a cena pra mim. Minha cena favorita é o começo, o pessoal se jogando do avião, toda essa sequência, como eu já disse mais uma vez, jogando de avião, o Joss caindo numa lona de circo, sobrevivendo de alguma maneira, corta pra música melosa, melancólica, logo depois de uma cena absurda. E só pra finalizar, logo depois, a próxima cena é a famosa cena do Bond chegando pra conversar com a Moneypenny. E ela fala, e aí, Bond, beleza? Tranquilo? E ele fala, esposa, acabei de saltar de um avião sem paraquedas. Ela fala, tá, beleza. Ele, você não acredita em mim, não é? Ela, acredito, pode deixar. Bom demais. Bruce, achei. Era o estúdio, era a Companhia Veracruz. Eu não ia... Nossa, ia ficar muito puto se eu lembrar. Já vi falar. Eu ia pesquisar aqui, E aí ele trabalhou aqui, ele dirigiu alguns filmes como Tico Tico no Fubá. Agora tô lendo, agora porque eu tive que pesquisar agora. Tico Tico no Fubá 52, ele dirigiu. Foi feito vários filmes em Veracruz aqui, que era em São Bernardo, esses estúdios. Não sabia que legal, era né? E aí você falou de sua cena, cara, assim, ó, cena de ação onde o James Bond consegue um escapismo foda sem a James Bond tema é golpe. Concordo. Tem que ter. Facilmente. Concordo facilmente. Mas são canalhas, né? Então não se pode ter tudo. Enfim. Acho que a gente pode finalizar, né? Falamos bem do filme.
Falei demais, até tô atrapalhei aqui, ó. Falamos Veja mais bem, Gil. de aleatoriedade da franquia do que do filme, né? Tá ótimo, viu? Veja bem, olha o que acontece aqui. Nós, do Toco Clube, Vai ser não um sabemos de aulão. nada. Episódio aulão, cara. Exatamente. A gente aqui não sabe de nada. Eu sou o alívio cômico, eu sou o host, eu sou o alívio cômico ao mesmo tempo. Porque eu não sei de nada. Então é muito importante para nós termos aí alguém familiarizado e bem informado sobre os assuntos, né? Que aí dá um ar de profissionalismo que a gente claramente não tem. Então a gente precisa de ajuda do pessoal de outros podcasts. Pra você ver, não é mesmo? Mas enfim. Porque aqui é o podcast definitivo. Então. É porque a gente não precisa desse esforço se a gente já é o definitivo. É isso aí. Você compreende? E agora a gente também é o podcast definitivo sobre 007, tirando, né, infelizmente, aí o papel do Bondcast. Sinto muito, Gil, mas não fui eu que fiz as regras, né? Ou talvez foi, eu não lembro. Mas, enfim. Enfim, Luciano, você pode dizer onde as pessoas podem nos encontrar, por favor? Claro, as pessoas podem nos encontrar no... Por enquanto, vou chamar de Twitter. Chama de Twitter, não tem outra coisa. @TocoClube, a gente também tá no Instagram, @TocoClube, a gente quer começar a usar lá mais. Tem um canal no YouTube também, tá como TocoClube Podcast, se não me engano. Se quiser falar com a gente, pode mandar DM no Twitter ou tococlube01, número 01, @gmail.com. E pode mandar a Pix lá também. E também tem outro lugar para nos achar, que é o Discord do Hint Hill. A gente sempre tá lá, discutindo, conversando com o pessoal, então quer falar com a gente? Só nos chamar lá. Às vezes discutindo mesmo, às vezes essa é a palavra exata mesmo. Gil, eu agradeço, obviamente, seu papel aqui. Pode fazer aí o seu jabá também, é claro. Então fica à vontade aí, pode pegar seu espaço aí. Não, primeiramente agradecer, é um prazer estar aqui e falar de duas paixões minhas, que é Tokusatsu e James Bond, né, cara? A mesma coisa. Eu gosto muito, de novo, né? O James Bond me fez virar fã de cinema e literatura de espionagem, principalmente em produções e livros dos anos 60, 70 e 80. E o Tokusatsu também me fez, porque eu gosto muito dessa fase show aí de 60 a 80, né? Bota 50 também no meio, né? Eu gosto muito principalmente da parte de produção, né? De TV e cinema de uma forma geral, mas voltada para esses pontos, né? Então é um prazer muito grande estar aqui de novo e para falar disso. E para me ouvirem, para me encontrarem, eu tô lá no bondcast.com.br. O Bondcast tá parado, às vezes volta. Eu tenho muita vergonha dos casts antigos, porque a gente tem cast lá de uns 15 anos. O Gil mudou bastante, graças a Deus. Mas a gente fala lá de James Bond, obviamente, mas a gente também nós também trazemos lá falamos de cinema em geral, cultura pop, mas a gente tenta focar sempre em coisas que os atores relacionados à franquia James Bond fizeram, a literatura inglesa, a literatura de espionagem, a romances policiais, a filmes de espionagem. Então, por exemplo, a gente falou de Missão Impossível, vamos falar de novo em breve, inclusive, agora pode ser de novo. Já falamos de Harry Palmer, que eu citei aqui, já falamos de falamos de Sherlock Holmes, falamos de muita coisa legal lá. E no TocoCast, né, obviamente, que é por onde a galera provavelmente vai me conhecer aqui, quem tá ouvindo, que é pra falar de Tokusatsu. Não somos o podcast definitivo, mas a gente tenta. Não é fácil, né, Bruce? Aí, Infelizmente a gente chegou e tomou o lugar, né? Complicado, é verdade. Mas... É verdade. Todo sábado tem um episódio novo lá do TocoCast e falamos de Tokusatsu e a gente tenta falar de Tokusatsu da forma mais ampla possível, não só de franquias mainstream, as franquias infanto-juvenis, que é o que o brasileiro conhece mais, porque Tokusatsu é muito mais do que isso, né? Eu acho que o TocoCast e o TocoClube aqui vem ajudando a mostrar a galera que é muito mais mesmo, né? Isso é algo que eu tô sempre comentando, né? Que o TocoCast faz, que é muito legal. E a gente se inspira, claro. Por mais que a gente seja definitivo, a gente começou faz pouco tempo, então a gente tá inspirado. Só que essa coisa que eu acho incrível de vocês falarem sobre muito, muito, muito mais do mainstream. Muito mais do que o mainstream, digo, né? Pô, vocês falam de filmes que... Eu tô nessa Tokusatsu também já tem bastante tempo. Mas vocês falam dos filmes que eu não ouvi falar, eu fico, meu Deus! Eu não sei se esse episódio vai sair antes ou depois, mas a gente tá pra lançar um filme, ó, um TocoCast novo sobre um filme
é um filme de ficção científica, que tem paranormalidade envolvida, mas também é um filme de espionagem, E ela? e é um tokusatsu, obviamente, e não sou eu falando, tá escrito, inclusive, em todo o site, tudo fala que é um filme de ficção científica e tokusatsu, porque tem efeito especial, e que um dos caras principais, ele é um agente secreto, ele é um paranormal, e ele é o Hiroshi Fujioka, o Kamen Rider Ichigo. Então, Simplesmente. esse cast vai sair, ou já saiu, não sei. E que é um filme que ninguém, acho que a maioria nem sabia que existia. Esse eu tô animado. E chama Spy. Eu O fico. hype tá aí, ó. Não é? Pô, eu fico com muita dó de ouvir vocês, vou ser sincero aqui, porque alguns filmes eu fico, pô, eu quero ver. Eu quero ver esse. Então, às vezes eu guardo pra depois, que nem aquele. Ai, caramba, não vou lembrar o nome. Que tipo, Star Wars. Não, esse não, aquele. Acho que é o Tio Cara Não Mercedes, é esse? Eu tô confundindo. Agora, não, esse... tem filme e tem série esse aí. Não, então eu tô confundindo mesmo. E esse, ó, a galera fala que Jasper é o Star Wars da Toei. Não é. O Star Wars da Toei se chama O Tio Cara Não Mercedes. Na verdade, esse, eu tô errado, mas que esses tem os 2 primeiros episódios no canal da Toei, não tem? Isso, é que tem a série, tem o filme. Não, então... E literalmente, tá? O filme é o Star Wars da Toei. Ele foi feito por causa do Star Wars, inclusive. Os projetos iniciais do Tio Cara No Mercedes era pra ser uma tipo, ser uma raia gigante, tá ligado? Espacial, assim, sei lá, eu não lembro agora. Sensacional. Mas ele literalmente virou aquilo por causa de Star Wars. E aí, olha só, por causa parece do filme, até a depois história de Moonraker. eles lançam a série na sequência, que é o Tio Cara No Mercedes Ginga Tyson, que se passa 100 anos depois, recicla alguns atores, obviamente, de Tokusatsu, né? E é uma série que se passa nesse mesmo ambiente, né, cara? E também absorve muito de Star Wars lá. O Ryuki Sanada é o Luke Skywalker ali da série, né? E do filme também. E essa série, inclusive, ela fez muito sucesso aqui na América Latina e não passou no Brasil, cara. Ela é tipo Jasper, um Ultraman pros peruanos, pros chilenos, sabe? Os caras têm até mini evento, assim, igual tem aqui no Brasil, tem alguns eventos pra Jasper, coisa assim. Lá eles têm eventos pra ficar no Mercedes, velho. E aí, seu Sato? Cadê, seu Sato? Traz o bagulho pra cá. Tá fazendo um Gavan. Traz isso, Sato. É de boa isso aí, cara. Gavan. Não, ó, eu não vou reclamar do seu Sato, não. De graça. Capaz de te dar de graça. Tirar de brinde, tá ligado? Se tu pedir mais uns justificados, eles te dão isso de graça. Você pega os 3, o tio Cade ganha, o tio Cara. Ele brinde. Fala assim, como é que pega uma série aí antiga. Pô, já pega de brinde. Vê aí, sabe? Não, seu Sato, não ouça isso. Pegue Shibuya 15. Pegue esse, depois você vê o que você faz. Não precisa... Depois de você comprar Shibuya 15, não precisa comprar mais nada. É isso aí. Traga o Tokusatsu definitivo primeiro. Tem que ser isso. Enfim, é isso, perfeito. Mais uma vez agradeço a participação do Gil, sempre ótimo tê-lo aqui. E é isso, né? Acabou, enfim. Enfim.